Olá, seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos entender o que é e como funciona o setor de compras, que é um departamento ligado à área de suprimento das empresas que tem um papel estratégico para a saúde financeira do negócio. E o que que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é o setor de compras e quais os tipos de operação de compras que existem. Depois, nós vamos entender quais as atribuições e responsabilidades desse setor, os princípios que regem a sua operação, quais são as etapas do processo de compra e, por fim, nós vamos entender como nós podemos elevar os resultados desse setor. Lembrando que todo o assunto que nós vamos abordar nessa aula de hoje, ele está presente no nosso artigo, lá no nosso site, e o link está na descrição deste vídeo. Lembrando que a metodologia que a gente usa para trazer as aulas, ela é uma metodologia que nós abrangemos o assunto de uma forma muito ampla. Então, nossas aulas elas têm um tempo elevado. Se você está interessado em algum desses tópicos específicos, nós temos a divisão por capítulos e o link também está aqui na descrição do vídeo. Se esse assunto, se o setor de compras é o assunto que você estava procurando, peço que você deixe seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Tenho certeza que o conteúdo que a gente vai apresentar aqui na nossa aula de hoje vai te atender perfeitamente. Te convido também a conhecer o nosso site, nossas redes sociais, onde de segunda a sexta nós temos conteúdos diários sobre logística e supply chain. Ok? Então vamos ao nosso objeto de estudo, que é o setor de compras. O setor de compras, como o próprio nome sugere, é o departamento da empresa responsável por comprar ou contratar serviços. O setor tem como principal objetivo garantir que a empresa esteja abastecida de forma adequada, permitindo que seus processos alcancem resultados satisfatórios. Então, basicamente, o setor de compras é aquele que compra produtos para a empresa ou contrata serviços. Um trecho aqui que eu acho importante a gente deixar destacado é a questão do abastecimento de forma adequada. O que que a gente quer dizer com abastecimento de uma forma adequada? Abastecer de forma adequada, então, estoque adequado é diferente de um estoque elevado. Isso porque, abastecer de forma correta, nós temos que encontrar um nível de estoque ideal para que não sobre produtos, nem que venha a faltar produtos. Isso porque, se sobrar produtos, nós vamos ter um custo maior para manter esses produtos estocados. Esses produtos a mais, vamos assim dizer, eles podem vir a atingir prazos de validade, eles podem vir a se danificar, deteriorar com o tempo. Então, isso eleva os custos da empresa. De forma contrária, caso a gente venha a ter produtos a menos do que o necessário, nós vamos ter uma ruptura de estoque, que significa onde nós não vamos ter os produtos necessários para o processo da empresa. Então, isso vai gerar atrasos, vai gerar insatisfação por parte dos clientes. Então, o estoque adequado não quer é diferente de estoque elevado e é igual ao equilíbrio do estoque. E aqui nós temos um conceito que é muito importante de logística de armazenagem, que é os níveis de estoque. Ou seja, deve ser feito um estudo a respeito de qual é o estoque ideal para cada tipo de produto, para que a empresa não venha a ter um estoque além do necessário, nem que ela venha a ter um estoque menor do que o necessário, pois ambas situações se tornam um problema no processo da empresa. Quando a gente fala em comprar produtos ou contratar serviços, do que necessariamente nós estamos falando? Quando a gente fala em produtos, nós podemos ter como exemplo insumos que são utilizados dentro do processo de uma empresa, seja materiais de escritório, seja itens voltados para embalagem. Nós podemos estar falando em peças, equipamentos, máquinas, componentes
Isso aqui, principalmente se nós estivermos falando em indústria. Então, isso também é necessário de ser comprado para ser utilizado dentro do processo, assim como matéria-prima, que é utilizada dentro do processo de transformação, e aí a gente chega em um produto acabado. Assim como também nós temos os serviços. Vamos separar aqui. Em serviços, nós podemos ter assistência técnica, ou seja, a gente não tem o know-how necessário para determinada coisa, a gente vai e contrata uma pessoa que tem esse conhecimento. Nós podemos estar falando em facilities, que são aquelas empresas que prestam serviço de limpeza, serviço de segurança, serviço até mesmo de manutenção, que auxilia os processos da empresa. Também nós podemos falar em transportes. Todo esse tipo de serviço também é contratado pelo setor de compras. Então, toda essa parte de serviços e produto se torna uma responsabilidade do setor de compras. Ou seja, é uma responsabilidade tão grande, tão abrangente em todos os processos da empresa. Imagina uma empresa de grande porte, a quantidade de produtos que precisam ser comprados, a quantidade de serviços que precisam ser contratados. Então, ela tem um papel fundamental e estratégico para a saúde financeira do negócio, pois quanto, vamos dizer assim, melhor ela comprar esses produtos e contratar os serviços, melhor vão ser os resultados da empresa e principalmente voltado aos resultados financeiros, ou seja, ela vai ter uma lucratividade maior. E fazendo uma associação com a logística, nós percebemos que o setor de compras ele está diretamente ligado ao processo logístico. Isso porque a logística trata dos fluxos entre fornecedores, empresa e cliente, onde nós temos o fluxo de material, que parte dos fornecedores passa pela empresa e chega até os clientes, então, material. Nós temos o fluxo de informação, que parte dos clientes e vai até os fornecedores, então, que é informação. E nós temos o fluxo financeiro, que também parte dos clientes, passa pela empresa e chega até os fornecedores. E essa conexão entre fornecedores e empresa é também uma responsabilidade do setor de compras. Isso porque os fornecedores vão ser os responsáveis por entregar os produtos para a empresa, isso através do processo de compras. As informações relacionadas a esses produtos que os fornecedores devem entregar às empresas, elas são repassadas pelo setor de compras e a etapa de pagamento dos fornecedores também é feito pelo setor de compras. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande dentro do processo da empresa e está diretamente relacionada à logística. Então, quais são os tipos de operação de compra? Nós entendemos de uma forma bem, vamos dizer assim, macro, o que pode ser comprado e que tipo de serviço nós podemos contratar, mas existem diferentes tipos de operação. Basicamente, essas operações são investimento, quando a gente faz uma compra que ela é classificada como investimento, é tudo aquilo que vai ser adicionado ao patrimônio da empresa. Então, tudo que a gente comprar patrimônio, que se tornar um patrimônio da empresa, ela entra como um investimento. O que a gente pode pegar aqui como exemplo? Às vezes uma máquina, um equipamento, um, um veículo, às vezes um edifício, um imóvel, um terreno, um galpão que a empresa vir a comprar e que se torna um patrimônio, ela entra na classificação de investimento. Consumo, como o próprio nome já diz, vai ser tudo que vai ser consumido. Ou seja, a gente vai comprar e a gente vai utilizar e ele vai acabar dentro do processo da empresa. Claro que dentro desse processo de transformação ou distribuição. Ou seja, ou é uma matéria-prima que vai virar um produto acabado, ou é um produto que foi comprado e a gente vai repassar ele
para um outro destino. Então, tudo isso ele vai gerar níveis de estoques, onde eles vão ser, ao longo do tempo, consumidos. E também tem a questão de importação. A questão da importação é importante a gente deixar claro que é uma classificação um pouco mais complexa, pois existe uma certa burocracia que deve ser entendida e aplicada, e para isso existe o COMEX, que é o comércio exterior, e em geral as empresas têm um departamento específico para estar tratando tanto das vendas quanto das compras envolvendo outros países. Então, isso aqui existe uma legislação própria que deve ser atendida entre dois países. Cada caso é um caso. Então, a questão da importação ela é um pouco mais complexa e ela envolve legislação. Mas, basicamente, importação ela também pode ser classificada como investimento e um consumo, só que ela tem uma burocracia diferente, uma operação um pouco mais complexa, onde deve ser ter pessoas e estrutura devidamente capacitada para estar realizando esse tipo de operação de compra ou também de venda, ok? Então, esses são os três tipos de operação que existem: investimento, consumo e importação. E quais são as atribuições e responsabilidades do setor de compra? Nós vamos apresentar aqui 10 responsabilidades e atribuições voltadas para o setor de compras. Mas vale lembrar que nós estamos tratando aqui de uma forma mais ampla, de uma forma mais voltada a referências bibliográficas. Não necessariamente todas essas atribuições e responsabilidades que vão ser aqui apresentadas as responsabilidades e atribuições de todos os setores de compras de diferentes empresas. Isso não é uma verdade, ou seja, pode ser que parte do que eu vou apresentar está voltada para uma empresa ou não está voltada para determinada empresa. Então, cada empresa tem a sua flexibilidade, tem as suas características e ela vai determinar o que é uma atribuição e uma responsabilidade do setor de compras da empresa, ok? Então, isso é importante a gente deixar claro. A primeira atribuição e responsabilidade que nós vamos apresentar é a seleção e cadastro de fornecedores. Os fornecedores são os responsáveis por entregar todos os itens necessários para o processo da empresa. Dessa forma, o setor de compras deve fazer uma seleção considerando qualidade dos produtos, confiabilidade, preço e atendimento. Então, o que os fornecedores? Os fornecedores é um personagem vital para o funcionamento da empresa, pois as empresas precisam dos produtos, precisam de matéria-prima, precisam de serviços para que ela possa dar andamento dentro do seu processo. Então, o setor de compras da empresa, ela vai fazer uma seleção dos fornecedores que vão atender às necessidades da empresa. E aqui ela deve considerar uma série de atributos, que é a questão de qualidade dos produtos que estão sendo entregues, a confiabilidade, o preço e o atendimento. Em geral, é importante que a empresa tenha mais de um fornecedor para cada tipo de produto, ou seja, por, porventura haja algum tipo de problema com determinado fornecedor, ela tem um outro fornecedor já cadastrado que possa suprir essa necessidade da empresa. Então, isso é um ponto importante do setor, das atribuições e responsabilidades do setor de compra, que deve ser feito de uma maneira muito responsável, de uma forma muito bem planejada, para que não haja problemas em relação ao abastecimento de suprimentos da empresa, ok? Recebimento e avaliação dos pedidos de compra. As diferentes áreas do negócio vão repassar ao setor de compras as suas necessidades específicas. Cabe ao setor de compras avaliar se os pedidos de fato estão dentro do escopo e a real necessidade de aquisição do item solicitado. Vamos aqui dar um exemplo. Setor de compras. Aí vamos imaginar que a empresa é uma empresa de grande porte, ela tem o setor de logística, ela tem o setor de produção, ela tem o setor de manutenção, ela tem diversos setores e cada setor vai passar a sua necessidade
para o setor de compras. O setor de compras vai pegar cada uma dessas necessidades e avaliar se de fato elas estão dentro do escopo da empresa, ou seja, se aquelas necessidades passadas são de fato, vamos dizer assim, estão em conformidade com aquilo que é o negócio da empresa. Ela vai fazer essa avaliação e vai dar esse retorno para os diferentes setores do que é aquilo que é e aquilo que não é uma real necessidade de compras, ok? Então ela faz todo esse recebimento, uma avaliação e retorna isso para os setores. Feito isso, os setores vão passar a sua, então, a sua real necessidade daquilo que ele realmente precisa para que o setor de compras faça uma cotação e orçamento. Constantemente, o setor de compras deve fazer cotações junto a diferentes fornecedores, com o objetivo de aumentar as possibilidades de bons negócios. Além disso, é responsabilidade do setor criar um orçamento para cada área da empresa com o objetivo de controlar os gastos. Ou seja, a empresa precisa de um produto X. Um produto X. Aí o setor de compras vai fazer uma cotação com o fornecedor um, com o fornecedor 2, com o fornecedor 3. E cada um desses fornecedores vai passar um preço, uma forma de pagamento, um prazo e algumas outras condições, vamos assim dizer. E dentro de cada um desses itens, o setor de compras vai fazer uma avaliação e vai entender qual é o melhor negócio para a empresa, para atender a essa necessidade. Então, por isso é importante fazer mais do que uma cotação, pois uma cotação não tem o poder de escolha, ela vai ter que ficar com aquela cotação. Então, quando ela faz mais de uma cotação, ela tem mais informações para tomar uma decisão. E a questão do orçamento é identificado dentro daquele processo anterior o que é de fato necessário comprar para cada área do negócio, o setor de compras vai fazer uma avaliação, questão de quantidade, periodicidade que é necessário fazer aquela compra, e dentro disso ela vai montar um orçamento para um determinado período de tempo, para que ela possa fazer o controle, ou seja, ela não vai gastar a mais do que aquilo que foi planejado em orçamento. Então, isso também é uma responsabilidade do setor de compras. Negociação com fornecedores. Além de cotações, o setor de compras também pode negociar junto aos fornecedores as condições, como preço, forma de pagamento, prazo de entrega. Essa etapa é fundamental, pois é ele que vai mostrar qual fornecedor tem o melhor nível de serviço ao cliente. Então, ou seja, vamos voltar novamente àquele exemplo: fornecedor um, fornecedor 2, fornecedor 3. Aqui nós temos questão do preço, prazo, condição de pagamento e outras observações. Então, tendo essas informações, o setor de compras pode negociar junto aos fornecedores uma melhor condição, seja ela de preço, seja ela de prazo, seja ela de condição de pagamento. Então, tendo todas essas informações, é que o setor de compras vai começar a negociar. Negociar no sentido de tornar o negócio cada vez melhor para a empresa, seja a nível de preço, seja a nível de prazo, seja a nível de condições do acordo comercial que está sendo tratado. E ali, através dessa etapa de negociação, é que a empresa vai conhecendo os seus fornecedores e entendendo qual é aquele que tem a melhor condição de te atender, ou seja, ela tem um nível de serviço ao cliente mais elevado. Então, essa é uma etapa muito importante também dentro das responsabilidades e atribuições do setor de compras. Também tem a questão do controle do orçamento. Assim como o setor de compras controla a solicitação de pedidos por parte das áreas, ela deve também controlar o orçamento. O orçamento ele é definido na etapa de planejamento, ou seja, ele é uma referência para que as áreas da empresa não gastem além do que foi orçado. E também que ela possa verificar aquilo que às vezes não está sendo consumido e foi um planejamento para que houvesse aquele consumo. Isso é necessário para que a empresa não gaste mais do que o orçamento.
E aqui nós temos um ponto que nós temos que analisar essa questão do controle de orçamento. O orçamento ele é montado baseado em um consumo específico e esse consumo específico ele é relacionado a uma atuação comercial, às vendas previstas. Ou seja, se a empresa tinha previsão de vender 1.000 itens, ela vai ter um consumo X de produtos. Mas se ela, porventura, vender 2.000 itens, naturalmente, ela tem um consumo dobrado em relação aos produtos. Da mesma forma que se ela vender 500 itens, ela vai ter um consumo reduzido. Então, tudo isso deve ser analisado por essa questão do orçamento, pois o orçamento ele foi determinado para uma previsão. Vamos imaginar que a previsão era vender 1.000 itens. E se de fato, dentro do período, nós estamos com essa previsão, ela sendo, vamos dizer assim, de fato realizada, então o orçamento ele deve ser cumprido no valor X. Se porventura nós estamos vendendo mais do que foi previsto, então não necessariamente esse orçamento ele vai ser cumprido, pois para que a gente produza o dobro do que foi previsto, a gente vai precisar gastar mais em relação a produtos. Então, esse orçamento ele vai ter que ter essa avaliação. Olha, nosso orçamento era para vender 1.000 itens, só que nós estamos vendendo 2.000 itens, então eu preciso de duas vezes mais produtos para que eu possa dar andamento no processo. Da mesma forma, se eu estou vendendo 500 itens, era para vender 1.000 itens, então se eu cumprir o orçamento, de certa forma eu estou perdendo, pois eu estou cumprindo um orçamento para 1.000 itens, sendo que eu produzi 500 itens. Então eu deveria estar na metade desse orçamento. Então é necessário fazer toda uma análise e controle do orçamento em relação à produção e à questão das vendas da empresa, ok? Então, isso é um pouco mais complexo do que a gente possa talvez imaginar. Desenvolvimento da política de compras. O processo de compra deve ter regras e diretrizes estabelecidas pela empresa, ou seja, tem que ter um procedimento. Por ser uma área que atua diretamente com o caixa da empresa, as movimentações financeiras têm que seguir um protocolo previamente definido, ou seja, para se comprar algo da empresa, se gastar esse recurso financeiro da empresa, nós temos que seguir um protocolo, um procedimento. As etapas devem ser cumpridas. Não pode ter fazer algo diferente disso, pois isso vai caracterizar uma atuação, vamos dizer assim, incorreta por parte da gestão da empresa. Além disso, é necessário estabelecer os responsáveis e fluxo de aprovação de ordens de compra. Ou seja, a gente definiu que vai comprar determinado item naquela quantidade e nós vamos gastar uma quantidade X de recurso. Quem faz a emissão dessa ordem de compra é o setor de compras. Porém, a gestão da empresa, a gestão vamos dizer assim, dentro do organograma, as partes mais superiores da gestão da empresa devem verificar e aprovar essas ordens de compra para ver se tudo está em conformidade, ok? Então, quando a gente está falando em recurso financeiro, envolve muito conflito de interesse e é um tema muito sensível. Então, é importante que toda a gestão da empresa esteja alinhada e que ela conheça onde de fato está indo os recursos financeiros da empresa. Ela tem que gerar essa aprovação para que de fato a compra seja efetivada. Emissão de ordem de compra. Após o recebimento, avaliação dos pedidos, seleção do fornecedor, o setor de compra faz a emissão das ordens de compra, ou seja, ela já fez a cotação, ela já tem os fornecedores, ela de fato entendeu que aquela necessidade do setor, ela é uma necessidade real, então ela vai emitir a ordem de compra para comprar aquele item para que a empresa possa realizar o seu processo. Após a emissão da ordem de compra, é necessário que a gestão aprove ela, aquilo que a gente comentou no slide anterior. Precisa estabelecer esse fluxo para que os gestores da empresa estejam alinhados em relação
esse consumo do recurso da empresa. Gestão de estoque. É muito importante que o setor de compras faça a gestão do estoque de itens estratégicos para o processo da empresa. Dessa maneira, quando o nível de estoque de um determinado item atingir um valor mais baixo, o setor de compras já realiza uma nova compra para abastecer a empresa. Então, a questão aqui do nível de estoque é importante um outro conceito, que é o estoque de segurança, pois é ele que vai proteger a empresa de uma ruptura de estoque. Além disso, é necessário tratar os itens obsoletos em estoque. Então, novamente, a questão do equilíbrio. Não pode sobrar produtos e não pode faltar produtos. Produtos que sobram eleva o gasto da empresa. Produto que falta atrasa a operação da empresa, que pode gerar uma insatisfação por parte dos clientes. Então, ela tem que fazer essa gestão, avaliar se os níveis de estoque para determinado produto está adequado ou não. E claro, os produtos que estão sobrando, ela deve tratar. Tratar no sentido de ou talvez fazer um leilão desses itens, ou então, de alguma certa forma, consumir com outro tipo de acompanhamento, um outro projeto da empresa. Então, ela deve, para cada problema, ela deve criar uma solução. Então, ela tem que tratar esses itens, pois itens que estão sobrando eleva o custo da empresa. Ok? Organização de documentos fiscais. Todo o processo de compra gera documentos fiscais que precisam ser arquivados e repassados ao setor de contabilidade da empresa. Essa organização e controle auxilia bastante a empresa a fazer os balanços financeiros de maneira adequada. Então, todos esses documentos gerados a partir do processo de compra junto aos fornecedores eh, devem ser arquivados e direcionados para o setor de contabilidade da empresa. Controle das entregas, ou seja, aqui nós já estamos na etapa de que a compra foi de fato efetivada e aprovada pela gestão da empresa, e agora o setor de compras deve entrar em contato com os fornecedores para, de fato, garantir que as entregas sejam feitas dentro do prazo que foi acordado. Então, após as ordens de compra aprovadas pela gestão da empresa, é necessário acompanhar, junto aos fornecedores, a entrega dos itens, garantindo o cumprimento dos prazos e das condições acordadas na etapa de negociação. Isso é importante até para o setor de compra estar em contato com o setor de produção dos outros setores da empresa, para que ele possa ir repassando essas informações para que tenha uma previsibilidade melhor de todo o processo, ok? Então, essas são as atribuições e responsabilidades do setor de compras. Mais uma vez, não necessariamente todas elas estão atribuídas a todas as empresas. Ou, às vezes, existem outras atribuições e responsabilidades que as empresas de fato atuam para o setor de compras e que talvez eu não tenha aqui apresentado. Então, é importante lembrar dessa questão da característica única de cada empresa, onde ela tem essa flexibilidade para definir o que é ou não é responsabilidade de um determinado setor, ok? E quais são os princípios voltados para o setor de compras? Num passado não muito distante, o único princípio que era avaliado no processo de compras pelo setor de compras era a questão do preço. Porém, devido a avaliar somente esse princípio, que é o princípio do preço, muitas empresas passaram a ter diversos problemas, gerando retrabalhos, elevação de custos, atrasos na entrega dos seus produtos. Então, para o setor de compras, a gente tem mais do que o princípio do preço. Nós temos 5 diferentes princípios que devem ser avaliados antes de definir um fornecedor, antes de definir uma compra que deve ser efetivada. É, os princípios, eles foram posicionados dessa maneira, mas não necessariamente existe um princípio mais importante do que o outro. Cada princípio, ele é importante e cada um deles deve ser avaliado pelo setor de compras antes da decisão de efetuar um negócio, ok? Então, nós temos primeiro o princípio da
qualidade, ou seja, o produto que eu estou comprando do fornecedor X, ele tem a qualidade necessária para o meu processo? Quais são, vamos dizer assim, as suas garantias? Qual que é o material que ele utiliza? Quais são as suas certificações? Ou seja, eu tenho que comprar um produto de qualidade, pois esse produto de qualidade vai ser utilizado no meu processo e, naturalmente, o meu produto também vai ser um produto de qualidade. Então, deve ser feita essa avaliação de qual a qualidade que os fornecedores estão entregando nos seus produtos e serviços. A questão da quantidade, mais uma vez, nível de estoque, equilíbrio. Eu não preciso de produtos a mais e eu não preciso de produto a menos. Eu preciso de uma quantidade ideal. Ou seja, dentro de um processo de compra, o fornecedor tem que me garantir a quantidade que eu preciso, pois minha demanda é uma demanda específica. Então, ele tem que me atender dentro dessa quantidade. Local, isso aqui é muito importante, principalmente quando nós estamos falando em empresa de grande porte. Muitas das vezes, a empresa de grande porte ela tem diferentes locais de recebimento. Então, o setor de compras deve garantir que o local onde o item comprado vai ser entregue seja o local adequado para não gerar nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de atraso com alguma questão de logística. Prazo, ou seja, tem um tempo necessário para que esse produto chegue até a empresa. Então, esse prazo ele deve ser cumprido, pois a partir do momento que eu defino fazer um processo de compra, aquele prazo vai me atender. Então, qualquer tipo de atraso dentro desse prazo, isso aí vai prejudicar o meu processo. E muitas das vezes até antecipação de entrega pode gerar algum tipo de problema, pois eu estou preparado para receber o produto na data X. Se ele chegou antes, pode ser que eu não tenha os recursos necessários para fazer essa descarga. Então, essa questão do prazo, ela deve ser constantemente acompanhada entre setor de compras e fornecedores para avaliar se uma antecipação ela será bem-vinda, vamos assim dizer, e se o atraso a gente vai conseguir fazer algo que os impactos vão ser menores. E por fim, e não menos importante, talvez muito importante, a questão do preço, ou seja, diferentes fornecedores, muito provavelmente que vão ter preços diferentes, por mais que sejam próximos, mas vão ter preços diferentes. Então, entendido que é um produto de qualidade, que a quantidade está adequada, já foi definido o local e o prazo, quanto menor o preço, é melhor para a empresa, pois isso aumenta a sua margem, isso aumenta o seu caixa, então o preço também deve ser algo que tem que ser avaliado dentro de um processo de compra. Então, esses são os 5 princípios voltados para o setor de compras. E quais são as etapas do processo? Agora que nós já entendemos quais são as atribuições e responsabilidades do setor e os seus princípios, a questão da etapa do processo de compra vai ficar mais simples e mais fácil de ser entendida. Primeira questão é a identificar a demanda, ou seja, as diferentes áreas do negócio vão passar as suas necessidades de compra para o setor de compras. Aí, o setor de compras vai fazer uma avaliação se aquilo de fato é uma necessidade real ou não é uma necessidade real. Isso nós estamos falando de recurso financeiro. Qualquer compra feita que de fato ela não vai agregar ao processo da empresa, nós estamos falando em consumo de recursos de forma desnecessária. Então, toda essa avaliação das demandas das áreas, ela deve ser feita de uma maneira muito criteriosa, pois todo o recurso que vai ser gasto, ele tem que ter um retorno a partir desse consumo. Então, a primeira coisa é identificar o que de fato deve ou não deve ser comprado. Feita essa análise, é feita o processo de requisição de compra, ou seja, os setores passam essa necessidade daquilo que de fato eles precisam para o setor de compras. O setor de compras, tendo essa necessidade já analisada e avaliada, ele vai fazer uma cotação com diferentes fornecedores, onde ele vai fazer todo aquele processo de negociação, onde ele vai chegar em uma decisão de qual fornecedor vai atender a essa demanda da empresa.
Então, ele feito essa avaliação, feita essa cotação, ele vai gerar um pedido de compra. Esse pedido de compra vai para a questão daquele fluxo de aprovação, ou seja, os gestores da empresa vão aprovar aquela compra ou não vão aprovar aquela compra. Aprovado aquela compra, é feito um contrato junto aos fornecedores, onde vai ser listados tudo aquilo que foi acordado aqui no processo de negociação, de modo a que, se no futuro, na etapa de recebimento ou de faturamento, tiver algum tipo de problema, uma não conformidade em relação a esse contrato estabelecido, a empresa vai ter um documento formal para que ela possa abrir uma reclamação. Então, aprovado o pedido de compra, é feito um contrato, ambas as partes, fornecedores e empresa, assinam os termos, onde então a compra é efetivada. É feito o recebimento da mercadoria ou o acompanhamento do serviço prestado, e ali o setor de compras vai verificar se de fato os produtos recebidos estão conforme o contrato, se houve algum tipo de dano, se houve algum tipo de erro ali por parte do fornecedor antes de efetuar o pagamento. Então, feito o recebimento, está tudo ok? Vai ser gerado o faturamento das notas. Foi feito o recebimento, identificou que ali existe algum tipo de problema, é feito uma logística reversa de devolução desses produtos. E aí é feita uma tratativa para esse problema, seja um desconto, às vezes até mesmo a empresa recebe esses produtos com defeito e exige um desconto por parte dos seus fornecedores. Cada caso é um caso, cada empresa vai tratar esses problemas de uma maneira diferente. Mas essa questão do recebimento deve ser muito bem feita, pois é ali que vai verificar se o fornecedor está ou não cumprindo com o contrato. Feito todo esse processo de recebimento, o setor de compras vai faturar essas notas e vai fazer o pagamento junto aos seus fornecedores. Então, basicamente, de uma forma mais ampla, é assim que funciona as etapas do processo de compra ou contratação de serviço por parte das empresas, junto aos seus fornecedores. Então, como que nós podemos elevar os resultados do setor de compras, entendendo que é um setor tão importante, tão estratégico para as empresas? Sem dúvidas que todo o setor ele vai alcançar bons resultados se ele tiver uma gestão muito bem estruturada, além de uma equipe muito bem capacitada. Mas isso é o básico. E como que nós podemos, então, de uma forma mais específica, elevar os resultados desse setor? Como o nosso tema aqui no canal é a questão da logística e do supply chain, nós trouxemos alguns conceitos na forma de indicador de desempenho logístico que a gente pode aplicar ao setor de compras e assim controlar o processo de modo que a gente vai identificar o que está bom e o que está ruim. Se estiver ruim, a gente tem uma ação mais direcionada de modo que a gente possa corrigir e melhorar esses resultados. O primeiro indicador é o lead time, que é um indicador de desempenho que mostra o tempo total que uma mercadoria leva para ser entregue ao consumidor final, considerando o tempo decorrido desde o momento que um cliente faz o pedido até o recebimento do produto. O que isso quer dizer? Vou pegar aqui, ó, lead time. Vamos imaginar que eu comprei um produto, o produto chegou no dia 30 de novembro. E eu fiz o pedido desse produto no dia 10 de novembro. Então, nós temos um lead time de 20 dias. Ou seja, o meu fornecedor demora 20 dias a partir do ato da compra para me entregar os produtos. Aqui é importante ressaltar que quanto menor for o lead time do seu fornecedor, melhor é, pois ele vai te atender de uma maneira mais ágil. Então, esse é um indicador que deve ser aplicado dentro do setor de compras para avaliar quais são aqueles fornecedores que te atendem de uma maneira mais ágil. Assim como o OTIF, o indicador de desempenho OTIF, ou On Time in Full, que traduzido significa no tempo por completo, mede o desempenho das entregas dos produtos. O que isso quer dizer? O OTIF
ele aborda duas situações, que é a questão do on time, ou no prazo, e a questão do in full, que é por completo. O que isso quer dizer? No prazo de todos os pedidos que eu fiz, quantos dele, em percentual, foram atendidos dentro do prazo? Vamos imaginar que 90% foi atendido dentro do prazo, outros 10% estourou o prazo. E por completo, aqui nós estamos falando em características. Tudo aquilo que foi acordado foi cumprido por parte do fornecedor a nível de funcionalidade, a nível de dimensão física, de característica física do produto, foi cumprido? Vamos imaginar que 90% dos pedidos também foram atendidos por completo, a nível de característica, funcionalidade e tudo mais. Então, o OTIF mede se o fornecedor está entregando no prazo e se ele está entregando os produtos na quantidade, na especificação correta. Então, quanto o OTIF, a gente vai fazer uma multiplicação desses dois fatores e vai chegar a um determinado resultado. Quanto maior for o OTIF, melhor vai ser a experiência da empresa com seus fornecedores, ou seja, aquele fornecedor que entrega dentro do prazo, entrega dentro de tudo que foi acordado em contrato. Então, é mais um indicador que o setor de compras pode aplicar aos fornecedores e identificar quais aqueles estão atendendo melhor a empresa. Tem também a questão de taxa de devolução. A devolução de mercadoria é um processo de retorno do produto ao ponto de origem. Esse indicador tem por objetivo controlar o número de produtos entregues pelos fornecedores que não atenderam aos padrões de qualidade. Então, quando a gente fala em taxa de devolução, nós estamos falando lá naquela etapa de recebimento de mercadoria, a gente identificou que o produto não está em conformidade com aquilo que foi acordado. Então, eu vou devolver esse produto para o cliente. Então, vamos imaginar que dentro de um período aí de um mês, nós devolvemos 10 produtos de um total de 100 produtos comprados. Então, a gente tem um valor de 10% de taxa de devolução. Quanto maior for esse valor de taxa de devolução, pior é para o fornecedor. Então, a gente tem que buscar uma taxa de devolução próxima a zero, ou seja, os produtos que estão sendo entregues pelos fornecedores estão de acordo com os padrões de qualidade e todos aqueles requisitos que foram tratados em contrato, ok? E também tem a questão do giro de estoque, que é conhecido como a rotatividade do estoque de um determinado produto. Vamos imaginar que nós temos capacidade de estoque de um produto X de 100 itens. Mas vamos imaginar que dentro de um período de um mês, a gente deve consumir 400. Então, nós vamos naturalmente ter um giro de estoque de 400 dividido por 100, 4 vezes. Ou seja, todos esses produtos vão girar 4 vezes em estoque. Ou seja, eu vou precisar fazer, dentro de um mês, no mínimo 4 vezes o pedido junto aos fornecedores. Então, o que isso quer dizer? Que eu preciso ficar atento ao giro de estoque de todos os produtos para mim já estar alinhado com os fornecedores as datas de entrega desses produtos, de modo que eu não vá deixar faltar nenhum produto ou também sobrar. Aquela velha história do equilíbrio do nível de estoque. Então, esses quatro indicadores, eles podem ser aplicados ao setor de compras da empresa, de modo que a gente vai identificar se os processos estão alcançando bons resultados ou não. Se estiver alcançando bons resultados, nós vamos partir para a melhoria contínua, ou seja, nós vamos tentar melhorar esses resultados. Se os resultados estiverem ruins, nós vamos traçar planos de ação para entender a causa raiz, o que está causando esse problema, por que nosso resultado não está bom. Nós vamos criar um plano para fazer uma tratativa e talvez restabelecer os bons resultados para o setor de compras. Então, essa é a nossa dica para elevar os resultados do setor.
Então, mais uma vez, peço que, se esse conteúdo fez algum sentido para você, era aquilo que você procurava, nós conseguimos suprir com informações as suas dúvidas, as suas necessidades, peço que você deixe seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, tem alguma crítica ou alguma sugestão, não deixe também de deixar aqui o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima aula.